Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês nessa manhã, amém? Obrigada, tá bom. Desculpa o transtorno, mas eu não consigo pregar sem falar. Então, são instantes que eu toquei onde não devia, fechou o aplicativo. Nessa manhã, nós continuaremos o estudo, a meditação sobre Efésios. E estaremos lendo o capítulo 5, verso 15 a 20, tá? Efésios 5, 15 a 20. Dá para ligar o ventilador aqui, por favor? E lá está ligado. E assim não liga? Vamos ler. Efésios 5, 15 a 20. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Desculpa, a alergia está meio pegando hoje. Paulo está instruindo em como devemos viver o nosso dia a dia, né? Ele começa esse texto dizendo: sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Ou seja, analise como você está vivendo o seu dia a dia. Realmente você está aproveitando? Não é aproveitando para ganhar dinheiro e nem ganhar fama. Não é esse aproveitando. Não são os valores do mundo, mas aproveitando para se tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que reflita o caráter de Cristo. Não pegando os valores do mundo, e em Romanos ele fala isso, Romanos 12, 2, né? Ele diz assim: não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele está falando, sabe esses valores do mundo? E agora, né? Com internet, YouTube, e Insta e tudo mais, TikTok principalmente, quais os valores que é passado? Para você ser feliz, você tem que ter tudo. Já assistiu, né? Não precisa ser TV, não. Na internet mesmo, como está bombando as propagandas, você precisa disso. Para você ser feliz, você precisa daquilo. Mais ainda, né? Sempre foi assim, só que intensificou, porque a nossa comunicação está sendo maior, nosso acesso à comunicação está sendo maior. Então, para você ter uma vida feliz em casa, tem que ter todos os produtos da Shopee e outros mais, né? Da Temo e tudo mais. Aí você é feliz. Será que isso é verdade? Ou é só ostentação, para você dizer assim, eu tenho, sei lá, o robozinho que aspira e que limpa a minha casa, e você não tem, né? Ninguém fala você não tem, né? Mas pensa. São os valores do mundo. Eu tenho que ter o melhor carro. Aí não consegue pagar, mas tudo bem, não come, mas tem o melhor carro. Eu tenho que ter status. Vocês têm que me chamar pelo meu título. Onde já se viu, né?
Se fosse no meu caso, vocês são obrigados a me chamar de pastora. Só que daí fica anônimo, né? Tem 3 aqui. Pastora, qual delas? Né? De vez em quando isso acontece. Eu, pastora, não sei o quê, não sei o quê. Sempre que eu estou perto da Noemi e alguém fala pastora, eu acho que é ela. Aí eu fico na minha. Às vezes ninguém responde, ou a pergunta é para mim, ela que responde. Então, ó, se for me chamar de pastora, tudo bem. Mas Teca, por favor, tá? Para não dar confusão. Eu já sou meio confusa, aí chama assim. Mas tem gente que faz questão. Eu conheci uma pessoa, a gente trabalhava junto, né? E eu era a única pastora que trabalhava junto com ele. E os outros eram voluntários, leigos, muito consagrados. E ninguém podia falar, tipo, pastor fulano. Pastor não, reverendo. Gente, eu peguei birra de título nessa época. Aí eu chamava só pelo nome, meu fulano. Aí o que ele ia falar, né? Eu era pastora também, ele não podia falar. Reverendo. Gente, que coisa mais chata. Ele não tem segurança de quem é? E às vezes no mundo nós somos assim. Não, você tem que me respeitar. Não porque você conquistou respeito, mas porque eu imponho respeito por causa do meu título. Eu sempre digo, aqui acho que eu nunca falei isso, mas eu sempre digo para as pessoas, se vocês me respeitarem como pessoa, estou no lucro. Não preciso respeitar porque é pastora. Não, preciso me respeitar porque eu sou gente, filha de Deus, igual você. E precisamos respeitar uns aos outros. Não trocar os valores de Deus, os valores bíblicos, pelos valores mundanos. É fácil fazer isso? É. Olha o nosso vocabulário, como a gente vai mudando por causa dos valores do mundo, né? Agora não, já faz tempo, né? O politicamente correto. Às vezes, pelo politicamente correto, a gente prejudica alguém. Não, tem que incluir todo mundo. Ninguém pode ser excluído. E ninguém se torna especial. É tudo a mesma coisa. E Deus fez a gente todos diferentes. E baseado nessa diferença, nós temos valor diante de Deus porque nós somos amados por Ele. Não porque somos incluídos em grupo que a gente nem quer, né? Mas nem queria estar aqui. Não, mas você tem que entrar porque é politicamente correto. Não. Politicamente correto é você ter a liberdade de estar onde você está. O grupo ao qual você pertence de fato e de verdade, não por conveniência. E você realmente se sentir acolhido e amado por Deus. Só que para você se sentir acolhido e amado por Deus, tem uma transformação mental. Eu não quero ser mais um na sociedade, eu não quero ser mais um na igreja. Mas eu quero ser alguém especial. Eu quero ser reconhecido pelo meu valor, mas, ao mesmo tempo, eu reconheço individualmente o valor de cada um. Não é porque, não, é muito baixinho, eu não gosto de gente baixinha, então eu desprezo. Se você como é alto, né? Para mim é mais fácil isso, né? Alto, né? Eu não gosto porque eu tenho que ficar fazendo assim para conversar. Com algumas pessoas, realmente, eu tenho que fazer assim, né? E a pessoa assim, né? Porque a altura aqui não ajuda. Mas a gente não ter essa discriminação. Não gosto desse porque é assim, não gosto daquele porque é assado. É muito tímido, é muito atirado. Gente, todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Agora, o nosso dever é aceitar a pessoa como ela é, como Deus fez. Todo mundo tem um valor intrínseco por causa do amor de Deus. Todo mundo merece ser respeitado, porque é fruto do amor de Deus. E aqui, quando Paulo fala isso, fazia muito tempo que eu não estava com alergia. Agora que eu vou pregar, a alergia bateu forte, né? Seja cuidadoso com o seu modo de vida, não viva como insensatos. Observe a sua vida. Você está vivendo contra a cultura do mundo ou
você está vivendo conforme a cultura do mundo? Não estou falando para você ser um ET esquisito, mas eu estou dizendo que os valores do reino têm que ser primeiro em sua vida. Aproveitem todas as oportunidades nesses dias maus. Não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Como é que eu vou entender a vontade do Senhor? Não existe outro meio de entender a vontade do Senhor, de conhecer a vontade do Senhor, a não ser através da palavra de Deus. Não tem como. Ah, não, mas eu ouço todos os sermões, todas as pregações que é possível na internet. Está comentando, eu agora no momento estou comentando sobre a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Por quê? Eu leio, mas eu dou o meu ponto de vista. Eu leio e falo aquilo que Deus tem falado no meu coração. Mas para o seu coração, Deus pode falar outra coisa. E na hora do perrengue, na hora de você se firmar e falar, não, realmente eu sou, essa é a vontade de Deus, é aquilo que você leu, aquilo que você cultivou no coração, é que vai te firmar. Como que Jesus sabia qual era a vontade de Deus? Ah, porque ele era Deus. É verdade, ele era Deus. Mas quando ele estava aqui na terra, ele se limitou a ser homem. Ele também teve que aprender a andar, Maria também teve que dar papinha para ele, trocar a fraldinha dele, teve que pegar na mãozinha para começar a andar, tudo isso, né? Teve que fazer. Mas ele não é Deus? Ele sabia tudo isso? Sabia, mas ele se limitou a ser igual a gente. Então, ele também lia a Torá, ele também estudava a Torá. Tanto que aos 12 anos, ele deu um show perante os mestres. Mas ele estudava, como qualquer outro garoto judeu, ele estudava, ele tinha a palavra de Deus no coração e na cabeça. Quando o Satanás vem para ele e começa a tentar, ah, mas a palavra de Deus nos diz isso, ele diz, mas também diz isso, isso e isso. Ele sabia o texto, sabia o contexto e como rebater Satanás. Por que a gente cai em tentação? Se você realmente é crente, Satanás não vem te seduzindo com qualquer coisa. Ah, você não é bobo. Ele te seduz, ele te engana com a própria palavra de Deus fora do contexto. Ou faltando um pedaço, né? E aí, você não sabe, você cai, nossa, você falou versículo é de Deus. Não, Satanás sabe mais versículo do que todos nós juntos aqui. Tá? Ele sabe muito mais. Em todas as línguas, todas as versões que existem, a gente não, mal sabe uma versão. Mas ele sabe tudo. E se você não conhece a palavra de Deus, principalmente se você não conhece a Deus, um abraço, já caiu na dele. Por isso, Paulo fala para você renovar sua mente, não com as modernidades do mundo. Com as coisas boas, você tem que se atualizar, né? Não pode viver desatualizado. Mas com os valores incorretos. Valores que falam que valorizam o homem, mas, na verdade, está desvalorizando principalmente a família. E aí a gente, nossa, que bonitinho essa proposta. E cai. Esse é o engano de Satanás para todo mundo, principalmente para o cristão. Ele se veste de anjo de luz para seduzir os filhos da luz. Se você não conhece bem a palavra de Deus, um abraço. Para conhecer a palavra de Deus, conhecimento racional e conhecer de viver, praticar. Se a palavra diz amar até o inimigo, coisa difícil. Às vezes eu falo, Deus, não podia dar uma coisa só assim, gostar um pouquinho, não desejar o mal, não pode ser só assim? Não, ele fala para amar até o inimigo. Por quê? Nós dependemos dele, não da nossa força. Na nossa força, às vezes é difícil até amar o irmão, né? Às vezes tem os irmãos, ou tem a hora que é difícil conviver com certos irmãos. Não é só de igreja, não, de casa também, de sangue também. Às vezes é difícil conviver. Mas Deus fala, ame o seu próximo, ame ao seu inimigo. Como que eu vou conseguir? Conhecendo a Deus, praticando a palavra e poder dizer assim, Deus, a tua palavra diz isso.
mas eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Quando Ele dá um mandamento, quando Ele fala alguma coisa, é porque Ele te capacita a viver aquele mandamento, aquela ordem. Ele que te capacita. Por você só, não, você não consegue. Nós somos limitados. Então, aproveite os dias para você dar um bom testemunho, para você falar de Jesus para as pessoas, não só de boca, mas principalmente falar com tua própria vida. As pessoas olharem e dizer assim, o que você tem? Como assim? Você tem um cheirinho diferente? Será que eu não tomei banho direito? Não, você tem um cheirinho especial. Ou algumas pessoas dizendo assim, eu gosto de ficar perto de você. Por quê? Não sei, mas perto de você eu me sinto em paz. A oportunidade de você falar, é Jesus. Né? E você pode ter essa paz também. Ou falar para você, olha, em você eu confio. Por quê? Porque eu sei que você é honesto. Você é correto. Olha que testemunho maravilhoso. Às vezes a gente não percebe, mas as pessoas estão de olho e vendo se realmente eu só tenho discurso ou se eu tenho vida. Se eu tenho vida, elas vêm até a gente para perguntar, para falar. Eu ouvi o testemunho de hoje ela é pastora, falou assim, que ela se surpreendeu, depois de mais de 30 anos, uma moça veio, uma senhora na época já, né? Uma senhora veio e falou assim para ela, sabe por que eu aceitei Jesus? Falou, não, né? Porque quando a gente era criança, você passava todos os domingos em frente à minha casa, toda feliz, porque você ia para a igreja. E eu ficava pensando, por que ela é feliz indo para a igreja? E você era uma boa amiga na escola. Ela não colheu fruto na época, mas por causa do testemunho dela, não sei quando que essa pessoa se converteu, porque elas se encontraram, sei lá, uns 40 anos depois. Falou, você influenciou na minha decisão para a salvação. Olha que bênção. Saber que a criança, ela era criança, viveu uma vida tão junto com Deus, que a outra recebeu Jesus mais tarde. Aproveitem os dias para honrar o nome de Jesus. Aproveite o dia para glorificar, para fazer conhecido o nome de Jesus, o nome de Deus. A coisa mais, que muita gente, eu faço isso de vez em quando, é agir de forma impensada, age no impulso. Né? Você nem pensou, já fez. E, normalmente, já fez uma coisa ruim. Né? Respondeu atravessado, olhou de cara feia, desprezou. Ninguém fica planejando, eu vou desprezar aquela pessoa. Acho que ninguém. Eu vou olhar de cara feia para a pessoa se sentir mal. Aí a pessoa é muito do mal, né? Mas, normalmente, você reage. E, na reação, mostra o seu coração. Do que está cheio o teu coração? Você vai extravasar, vai vazar do seu coração aquilo que está cheio ali dentro. Né? Lembra da mensagem do César uma vez? Se você botou café, não vai extravasar chá, porque só tem café. Se você botou só coisa ruim, valores do mundo, só vai extravasar coisa do mundo. Como está sendo a sua reação? Você tem extravasado Jesus Cristo ou as coisas do mundo? Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Muitas vezes na igreja a gente enfatiza muito, não se embriague com vinho. Ponto. Parece que o versículo é só isso. Não se embriague com vinho. Aí o outro fala, mas Jesus tomava vinho, mas ele não se embriagava. Por que nós enfatizamos só o não se embriague com vinho? Por quê?
Deve ser mais fácil, eu não sou bebum, né? Não sei para o bebum como é que é. Mas deve ser mais fácil não se embriagar com vinho. É só não tomar vinho, é só não tomar bebida alcoólica. Você precisa mudar de vida? Muito pouco. Só um bebum radical mesmo, que aí é mais difícil, a luta é grande, né? Não é fácil. Mas dentro do normal, fala assim, ó, não toma nenhum álcool, abstenha-se de álcool. Ah, tá bom, abstenha de álcool. Mudou a sua vida? Talvez, mas muito pouco. Agora, enchei-vos do Espírito Santo. Aí é mudança radical na vida de qualquer um. Você estar cheio do Espírito Santo. E essa ênfase a gente quase não fala. O que é cheio do Espírito Santo? Quando você está cheio de ira, mesmo que você tenta controlar, o seu olhar denuncia. Sua expressão, você faz aquele sorriso amarelo assim, né? Mas alguma coisa errada aí, né? E mexeu, você explode, está cheio de ira. Cheio do Espírito Santo, deixar-se dominar pelo Espírito Santo. Realmente, ler a palavra, não tem como ser cheio do Espírito Santo se você não conhece a palavra de Deus. Vai se encher como? Tem que se encher com a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, a palavra de Deus ganha vida na sua vida. E é Ele quem vai dizer, vira para a esquerda, para a direita, vire para a esquerda, vá reto. É Ele quem vai dizer isso para você. E quando fala assim, ame aquele teu inimigo que te fez mal, que está desejando te matar, ame. Você vai falar, Deus, não dá, né? Aí Ele fala assim, mas eu te capacito. Ser cheio do Espírito Santo é assim, de uma hora para outra? Não. Às vezes tem gente que tem o batismo no Espírito Santo, tem a santificação, a plenitude do Espírito Santo numa experiência muito radical, muito pessoal, muito marcante, mas não significa que essa pessoa é cheia do Espírito Santo para o resto da vida dela. Significa que ela teve uma experiência com o Espírito Santo. Se não cultivar, se não continuar orando, se não continuar com a vida devocional, se não continuar com a vida com Deus, dependendo de Deus, vai esvaziando, vai desconhecendo a voz de Deus. E quando Ele fala, não é fácil reconhecer e nem fácil obedecer. Mas quanto mais eu estou aos pés de Jesus, o Espírito Santo tem a liberdade de agir na nossa vida, no nosso coração. Tinha um pastor que dizia assim, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra na sua vida, beleza. Só que ele está na sala. Ele é visita. Quem fica só na sala? Só visita. Gente de casa não fica só na sala. Já vai para o quarto, já vai para a cozinha, em todos os lugares. Mas se é visita, fica na sala. Lugar de visita. Então, o Espírito Santo ele fica na sala. Quando você se deixa dominar pelo Espírito Santo, quando você se enche com o Espírito Santo, ele vira o dono da casa e você vira o visitante. Ele determina onde e como você deve viver a sua vida. É Ele quem vai dizer para você o que você deve fazer. A gente deve conhecer a voz do pastor, Jesus Cristo. Mas como que você vai ouvir a voz? Vai saber a voz da pessoa? Só se você conviver, só se você ouvir muito. Eu tenho mania de... ligo no YouTube, estou ouvindo alguma coisa, um podcast, e eu sei o que está falando, mas eu não estou na frente da TV, então não sei quem está falando. Aí, no começo, quando eu comecei a assistir o Jesus Cop, assim, olha, eu estava assistindo o Jesus Cop e alguém falou isso, isso, isso. Talvez seja o Douglas, é alguém. É um barbudo? Ah, não sei, não estava olhando, né? Agora, mesmo de longe, eu reconheço a voz dele de tanto ouvir. E assim com o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo fala e a gente não sabe. Eu estava falando uma vez assim, que às vezes eu falo assim, ai Deus, o Senhor tem que falar comigo em letras garrafais, em letra maiúscula, de uma maneira mais clara, assim, que eu sei, é Deus falando comigo. Como que Ele fala comigo? Testemunho interior.
vou saber se é Deus ou se sou eu? Só buscando a vontade de Deus. E muitas vezes eu descubro assim, era Deus falando comigo, quando a coisa acontece. Então eu falo, puxa, era Deus falando comigo. Mas é uma impressão interior. Então eu estou mais espertinha. A impressão interior. E eu sei assim, não vai prejudicar ninguém, não vai envergonhar o nome de Deus. Eu vou e faço aquilo que eu estou sentindo no meu interior. Ouvir a voz de Deus assim, eu nunca ouvi. Mas a impressão interior, e mesmo quando eu estou nos DRs com Deus, que eu não estou concordando com o que Ele está fazendo, está falando, e eu estou lá falando, e eu falo, Deus, mas está certo. Deus, você não errou dessa vez? Aí vem o testemunho interior. Não é que Ele fala ao meu ouvido. O testemunho interior. Eu falo, realmente é Deus. E posso obedecer. A última vez que eu contei, eu queria falar sobre criança, e Deus falando, quem ama obedece. É verdade, Deus, quem ama obedece? Era Deus falando? Não, era um testemunho interior. Como você vai distinguir se é testemunho interior realmente da parte divina, se é humana ou se é satânica? Não tem outro jeito a não ser conhecendo a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, Satanás tenta te enganar. Mas você já está mais precavido. Ser cheio do Espírito Santo não é você tomar suas próprias decisões. Eu acho que assim é melhor. Então, Deus, você abençoa aqui. Não, isso não é viver com Deus. É fazer de Deus o seu escravo. E Deus não é seu escravo. Mas você dizer, Deus, eu tenho esse problema. Como nós vamos resolver? O que o Senhor orienta? O que eu devo fazer nesse momento? E Deus vai falando, Deus vai ministrando. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo. E não pela nossa carne. É mais fácil ser dominado pela nossa carne. E como é? Mas, como fruto desse enchimento do Espírito Santo, em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma característica visível, se você é cheio do Espírito Santo. Você não é crítico. Nós temos a tendência, como ser humano, de ser muito crítico, Hoje, nossa, como está calor, está abafado aqui. Quem mais gosta de falar isso, acho que sou eu, Está abafado, tá? Não, agora está legal, que tem um vento legal aqui. Como está abafado. Nossa, São Paulo é muito abafado. Nossa, como está frio. Ai, que trânsito. E tudo mais, Nós somos críticos. Ou, mas você viu aquela pessoa? Você viu? Aquela pessoa é assim, e rotula. É chata, só quer fazer a vontade dela. Aquela pessoa não sei o quê. Nossa, o culto hoje, foi longo demais. Fulano tinha que falar tanto. Aquele povo que demora. Aquela pregadora que só fica falando, não termina nunca o sermão. Nós vamos sendo críticos e cada vez mais amargos, e tudo é ruim, é chato. Quem domina a minha vida? Espírito Santo? De maneira alguma. Ele fala, quando o Espírito Santo enche o teu coração e você vive a vida com Deus, você sempre vai ter motivo para louvar a Deus. Falar com os irmãos. Não, como você é chato, hein? Não quero ficar perto de você, não. Não, o que aquela pessoa tem de bom? Se você não vê nada de bom naquela pessoa, alguma coisa está errada no seu coração. Todo mundo tem alguma coisa boa. Elogie, não vai fazer elogio falso, tá, gente? Isso é pecado.
Mas aquilo que é legal, você pontua. Ajuda a pessoa a desenvolver as coisas boas que ela tem. Falar, cantar, falar com canções. Não é canções maledizentes, né? Mas que abençoa. A gente canta aqui, antes da mensagem, você canta de todo o coração? Ou é só mera repetição, porque o JP falou, vamos cantar essa música. Bom, o JP mandou, eu vou cantar. Senão todo mundo vai olhar para a minha cara assim, por que você não está cantando? Né? Você não está louvando a Deus. Mas quando você faz de coração, e também olhar para os outros, puxa, isso aqui foi legal, desenvolva isso. E quando você pontua as coisas boas, você também pode, em amor, falar para as pessoas, olha, que tal a gente melhorar aqui, você melhorar aqui? E se fizer assim, não fica melhor? A pessoa vai mudando também. Quando a gente só critica, crítica é a linguagem de Satanás. Louvor é a linguagem dos anjos, é a linguagem de Deus. Aqui, como eu quero falar como quem? Como Satanás ou como Deus ordena? E realmente poder ver, olha, eu não gostei de alguma coisa, né? Tipo, no culto eu não gostei de alguma coisa. Vem de boa. Falar assim, olha, será que se a gente fizer assim, assim, não fica melhor? Se você só não gostou e não tem um ponto positivo, vai orar a Deus e perguntar. Como que tem que melhorar? O que você pode fazer para melhorar? Não é só chegar, pastor Luiz, que coisa mais chata aquilo, né? Você viu como demorou? Você viu o que falou? Não. Você pode contribuir, pode até falar, pastor Luiz, olha, você viu, né? Deu ruim, né? E se a gente fazer isso e isso com a pessoa? Pastor Luiz, eu posso falar para a pessoa assim, assim? Beleza. Pastor Luiz e qualquer outro, né? Eu estou falando para o pastor Luiz, que é o nosso chefe. Mas não precisa só para ele, não. Ele tem uma equipe boa, de pastores e presbíteros, e líderes, né? Mas de você ver e falar com cânticos. Poder assim, como eu posso ajudar? Puxa, o culto podia melhorar. Beleza, como? O que você pode fazer? Se te incomoda, é porque você pode ajudar. Se você não sabe, é porque você precisa orar mais. E aí, como corpo, como uma igreja unida, Deus pode determinar a bênção. Isso é coisa minha, que eu vou falar agora para vocês. Não estou dizendo que Deus falou para mim. É uma coisa minha, que fica no meu coração. A nossa construção está emperrada. E sempre que fala assim, deu ruim, eu fico pensando assim. Nunca falei para ninguém, estou falando para vocês. Deus está esperando que cada um de nós possamos ter o mesmo pensamento, a mesma visão. Possamos desejar o melhor para a igreja. Pode ser que eu não concorde plenamente com o projeto. É gosto de cada um. Mas, sim, é o melhor para a igreja? Então, eu vou abençoar. Eu não vou falar mal. Eu vou abençoar para que a construção realmente possa ser realizada como Deus quer. Em termos de salas, de espaço, está bem precário. A gente quase não tem espaço. Tem um terreno enorme, mas quase não tem espaço que dá para utilizar. É um desperdício. Então, o que Deus quer? Comece a perguntar, Deus, qual é o teu sonho para a nossa igreja? E eu quero contribuir, abençoar, seja financeiramente, seja com ideia, e principalmente em oração. E aí, Deus pode determinar a bênção dele para a igreja do Bosque. A minha oração é que, normalmente nas igrejas, quando tem construção, ou grande ou pequena, sempre dá treta. E eu tenho orado, Deus, não permita que tenha treta na igreja do Bosque, mas que seja um tempo muito abençoador. Que as pessoas vão contribuir com alegria, vão falar dessa construção com alegria, e não falar, é faraônica, por que é assim, né? Você pode não concordar, mas abençoa. Não é a ideia de uma pessoa. A igreja não é a ideia de uma pessoa. Então, no meu coração, cada vez que fala, deu treta, deu ruim,
É porque a igreja não está preparada para ser abençoada. Tá? Porque vai ser uma bênção, mas nós temos que estar preparados para isso, no nosso coração. Em unidade. Se não tiver unidade, queridos, como seremos a igreja? Como mostraremos Cristo? Cuidado com o nosso falar. Isso eu estou falando para mim também, que eu tenho a boca aberta, né? Vocês já viram. Mas de cuidar o meu coração, para falar de maneira que abençoe as pessoas. E assim, a minha vida pode ser cheia do Espírito Santo. A igreja pode ser abençoada e abençoadora. Não por atividades, mas por vida em Cristo. Amém? Eita, amém? Melhorou. Vamos ficar em pé? Pai amado, nós te louvamos porque a tua graça permanece nas nossas vidas. Nós te louvamos porque o teu amor inunda cada coração. E quero pedir, Deus, que nós possamos ser dependentes do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, todos os dias da nossa vida. E tudo que a gente fizer, seja em palavra, seja em ação, seja para glorificar o teu nome. E abençoa também para que sejamos uma igreja que fala a linguagem do céu, com gratidão, com louvor, para agradar o teu coração. Abençoa também o projeto da construção, que não seja o que nós queremos, ou que algum grupo queira, mas que seja a tua vontade, o teu sonho para a Igreja do Bosque, seja estabelecido através da construção, através do nosso dia a dia, que os teus sonhos para cada um de nós sejam estabelecidos. Pai, nós pedimos, te agradecemos em Cristo Jesus. Amém? A oferta.